Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lorena Nisiama, eu sou sócia de Antitruste do Tawil e Shekhar Advogados. E é com grande prazer que eu dou início ao painel Regulação Antitruste dos Gatekeepers, o que devemos esperar, no 27º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao IBRAC pela oportunidade, pelo espaço para a gente discutir esse tema tão relevante. Eu já faço na pessoa do Lauros, presidente, do Bruno, diretor de concorrência. E eu também agradeço aos nossos panelistas, aliás, às nossas panelistas e ao nosso panelista de hoje. Um destaque que eu gostaria de fazer para enfatizar o orgulho que eu tenho de ver as mulheres que são tão importantes no Antitruste bem representadas nessa mesa. Então, assim, sem me alongar, eu já queria introduzir o nosso tema, destacando o privilégio que é para a gente poder discutir esse tópico nos dias de hoje, que é uma coisa que não se fala sobre outro assunto, né? Eu me lembro de ouvir recentemente um episódio do podcast da ABA, que tinha um título bem sugestivo, que era "Estamos diante de uma revolução?". E certamente a gente está testemunhando uma onda forte de experimentos, né, por parte das autoridades antitruste, de autoridades de peso, e aqui sempre estamos falando de Bruxelas, de Reino Unido, de Alemanha, mas esse ano a gente também tem uma proeminência e uma liderança dos Estados Unidos nessa discussão, que eu acho que há 2 anos a gente não antecipava e não estava claramente mapeado que seria tão relevante. Então, o que a gente tem visto são autoridades que estão reconsiderando a adequação desses instrumentos de análise antitruste tradicionais, autoridades revisitando a suficiência, a tempestividade da intervenção ex post e tentando redefinir em que medida a regulação ex ante pode ser um instrumento importante para endereçar preocupações concorrenciais na atuação de grandes plataformas digitais. E se a gente parar para olhar, né, os seminários do IBRAC dos anos anteriores, acho que faz pelo menos umas 5 edições aí que todo ano a gente vai ter pelo menos um painel sobre mercados digitais. Então não é um tema particularmente original, vamos dizer assim, mas os panelistas de hoje eles foram escolhidos a dedo para ajudar a gente a entender por que esse tema está envelhecendo tão bem, né? Por que a gente está aqui depois de tantas edições e que a gente sempre tem essa discussão e ainda é um tema super atual. É inegável que nesse ano a gente presenciou vários desenvolvimentos, eu acho que mais marcadamente na União Europeia a gente teve a proposta da Comissão Europeia para a Regulação dos Mercados Digitais, o DMA. Do outro lado do Atlântico a gente teve a emissão do relatório resultante da investigação do Judiciary Committee, que acabou gerando uma repercussão legislativa interessante, que a gente está acompanhando ao vivo, né? E bipartidária, inclusive. E tudo isso catalisado, inclusive, por uma nova administração nos Estados Unidos. Então, acho que está todo mundo interessado aí para saber o que está acontecendo. A gente vai contar com os panelistas de hoje para nos ajudar a navegar esses desenvolvimentos. E no Brasil, que foi até o tema de um painel de ontem, a gente viu o CAD bastante empenhado no estudo das plataformas digitais e teve, inclusive, a oportunidade esse ano de se debruçar sobre alguns casos concretos tratando da atuação dessas plataformas. Então, a gente tem aqui o privilégio de contar com esse painel super qualificado para nos conduzir nessas discussões e nesses desenvolvimentos. Eu vou passar a apresentá-los já na ordem programada de fala para esse painel. Então, ali na tela a gente tem a doutora Cristina Cafara, que é Senior Consultant do CRA. Eu tinha planejado uma apresentação mais longa para eles, mas eu acho que todos dispensam apresentações e, em benefício do tempo, eu vou tentar que ser mais breve. Então, ela é Senior Consultant do Charles River Associates. E ela liderou por muitos anos o time de antitruste regulatório do CRA na Europa. A gente também tem a satisfação de contar com o Peter Mucchetti, que é sócio de antitruste no escritório de DC do Clifford Chance, e antes de se juntar ao Clifford Chance, passou bastante tempo na Antitrust Division do Departamento de Justiça norte-americano. Aqui ao meu lado a gente tem o prazer de contar com a Patrícia Sakovski, superintendente adjunta do CAD. Como todos sabem, a Patrícia coordena a supervisão nas coordenações responsáveis pela análise de atos de concentração e condutas unilaterais, tendo sido economista-chefe adjunta do DEE.
anteriormente. E, finalmente, mas não menos importante, a doutora Adriana Cardinale, que corajosamente, diria eu, aceitou o convite para ser um representante do mercado, de um agente do mercado. Ela é diretora jurídica do Mercado Livre, membro do Jurídico de Saias, presidente da Comissão de Estudos de Defesa da Concorrência e Regulação Econômica da OAB São Paulo. Bom, sejam muito bem-vindos e obrigada novamente por aceitarem o convite. Eu já vou passar a palavra para a Cristina. A gente vai tentar terminar, de fato, 12h30, tá, o painel, talvez estenda um pouquinho, mas a Cristina precisará sair. Então, eu gostaria já de começar com ela, que vai passar para a gente essa perspectiva europeia sobre a regulação dos gatekeepers e esses desenvolvimentos recentes. Cristina, por favor, você tem 15 minutos. Would you like me to start? Por favor. Yes, please. Okay. I didn't quite get the prompt in Portuguese, but I'm getting it now. So good morning to you. It's a pleasure to be here. Thank you for this invitation. I'm delighted to be talking about the big upheaval, really, that's taking place in Europe on the regulatory front in the digital space. Just before we start, I just want to make a very brief disclosure, because I think it is important for people who work for the private sector to just disclose who they work for. So very briefly, I worked adverse to Google, including for regulators, and I've worked for or against Facebook. I have worked for Amazon, for Apple, for Netflix, for Uber, and for Microsoft. So this is a bit of a pivotal time, really, in digital regulation. And just to remind ourselves briefly about how we got here. I mean, the analysis now of the concerns that we have in the digital space is well established. But fundamentally, instead of a world that we were all anticipating, even as recently as 10 years ago, that was a world of multi-homing, great choice, ability to shift and move, what we have actually experienced and where we're living now is a world in which attention as consumer is funneled into 3 or 4 attention brokers that essentially soak up most of our attention online. Certain markets have actually tipped. We're not just looking at market that may perhaps one day tip. Certain markets has tipped, search has tipped, social networking has tipped. And there is insufficient competition overall, exclusion, exploitation, all sorts of ways in which market power is being cascaded from one market to the next, all the way to the concerns that we have around data, around privacy, around surveillance economy. And need I say, yesterday we had the Facebook whistleblower in the European Parliament, and there was a moment of collective falling in love with her. Everybody absolutely, totally adored her. These themes are very center stage. So where are we in Europe in all of this? Europe, in many ways, has been a pioneer because, of course, Europe opened the case against Google Shopping in 2010, found against Google in 2017. In that case, it fined Google on Android, and so on and so forth. My position, notwithstanding the fact that Europe has been a pioneer in enforcement against tech companies, is that antitrust has failed. Has simply failed in this space without any reservation. Now, tomorrow in Europe, we will get the judgment handed down by the General Court of the appeal of Google Shopping. The first case, the one that I mentioned before, the case that the commissioner found against in 2017, that is the first big case against Google with a big fine, and that has come finally to appeal, and tomorrow the judgment will be handed down. Even if the judgment was to actually uphold the Commission's decision, I think we are still fair to say that antitrust has failed. And has failed for a number of reasons. One, because antitrust is fundamentally about one case at a time and always looking at the back mirror. So we are doing shopping when Google has moved on to Android. We do Android when Google has moved on to ad tech. We do ad tech when Google has moved on to the Internet of Things, and the same for others. So by definition, antitrust is backward looking and is always behind the action. Okay, so one case at a time, backward looking. In addition to which,
The process is grotesquely gamed by the defendant. Every single request for information is met with, can I have a 6 months extension? Because, this is really difficult to respond to, number one. Two, we have some great blind spots. Mergers is one. We have not enforced against merger. This is something that has been said very many times, but it remains a considerable problem because the creation of market power in digital depends in large measure on mergers that enable the creation of that power to begin with. So the fact that we've been totally lenient in merger control is an additional problem. And further, there is the fact that regulators have been too timid. There is the fact that the legal services have been too unwilling to do something which is a little bit daring. There is the fact that there is concern about losing in court. There is the fact that we haven't really even begun to understand the role of data and data protection violation in the erection and the maintenance of that market power. So in antitrust, we are still proceeding blissfully blind to what the position of data protection is, the role of data protection in violation of antitrust, in creating that market power and enabling that market power to be violated. So I think in a nutshell, it's a pretty negative assessment, but we have failed. Now, we're not the only ones. In the US, there's been a permafrost on enforcement since Microsoft, and things have begun to move. And I look forward to hearing what Peter has to say. But I work for the Texas AG in the case against Google and others. And I'm heartened to see that there is an effort being made there by the agencies now and by the AGs to pursue antitrust. That said, we've come to the point in which, certainly in Europe, we've concluded that we need regulation. We need to pivot to regulation as a big complement, at the very least, to antitrust. Complement, substitute, there is a big debate because, of course, the antitrust agencies do not want to lose their primacy and the ability to continue to do antitrust cases. But fundamentally, we are now looking at at ex-ante regulation. And as you know, the DMA was formulated and issued as a draft last December. There's been much discussion in the course of the year. Where we are today is that there are continuous discussion inside Parliament between the various factions of the Parliament to come to an agreed draft. Simultaneously, the European Council of Ministers are discussing their position. So there is an agreed draft from the states, the member states, which is also working its way through. And fundamentally, early next year, we will see what is known as the trialogue. So in the European Parliament, we will have the Parliament, the Commission, and the European Council essentially triangulating and trying to come to a definitive text, perhaps in time for the French presidency of the Union, but it isn't known. It is actually quite optimistic to think that that will happen. So at the moment, we are in the stage where there is a lot of toing and fro in negotiation between political parties, between national governments, between national competition agencies, the Commission, the members of Parliament on the shape of this thing. Will it work? That's kind of like my position is that I hope I'm a supporter of the regulation. I am concerned. I'm concerned about its potential efficacy. Initially, when the regulation was issued as a draft last December, a comment I made was, look, this is nothing more than somebody having taken a pile of cases that are currently underway in Brussels against Amazon, against Apple, against Facebook, against Google, condensing these cases into an article, a synopsis, and then listing them. Article 5, Article 6 contain prohibited conduct, which is nothing more than a list of things that you shouldn't be doing according to these cases. So do not self-preference, okay? The first observation was that I always thought it was ambitious to think that something like this could actually work because it wasn't sufficiently specific. You may know that in the UK, the approach has been different. The UK has left
the European Union and is doing its own thing. And the way in which they've gone about things has been much more bespoke. They have recognized that different business models, because we're talking about ad-funded, device-funded, transaction-funded, different business models, different ways of monetizing, have got different incentives. So the UK is saying, I'm not going to tell them, do not self-preference in general. I'm going to say, you, Amazon, come over here. This is what you shouldn't be doing. You, Apple, come over here. This is what you shouldn't be doing. Google, Facebook. So there will be a code of conduct which is bespoke and specific to them. That has a better chance, in my view, to work because you end up really negotiating and discussing actual stuff that is general, that is not general, but is sufficiently specific to that particular platform. The European approach remains, to my mind, one that is not sufficiently bespoke. Why does it matter? Because now everybody's saying, well, you know, we are going to have ex-ante regulation, and that will be self-enforcing, right? These platforms will be seeing what they cannot do, and they ipso facto won't do it. So do you think that they're going to say, oh, well, you know, I better not do that? The answer is going to be a big list of compliance programs done by the most expensive lawyers in the land, in which the company says, self-preference? Me? Are you talking to me? I don't. Look, my expensive lawyer X says I don't. So, you know, write to me an email if you want to talk further, right? So I have concerns that this is not self-enforcing remotely. Although people are belly aching and agitating and lobbying right, left, and center, I think that self-enforcing is a myth. And in fact, this thing will be managed. It will be managed in the same way as these cases were managed. It will be managed in the way in which these companies are capable of delaying and distracting and continuing to actually have nothing happen. I hope I'm wrong, but I'm pessimistic about the capability of this rule to be self-enforcing and to really be self-executing. The final point I will make in this kind of introductory remarks is that there's still not enough in it that deals with two of the fundamental big gaping holes. One remains mergers. There's nothing in the DMA about mergers. We know that the reason why market power has been allowed to accumulate in ways that we are now finding impossible to deal with is because we have allowed mergers and we've not stood in the way. So there's nothing there. Now, there is a number of political parties that are trying to put into there something to do with mergers in digital, something to do with digital companies having to notify the Commission of any deal that they do and so on. But it isn't really anything particularly powerful. So that remains a concern. The second concern is that, of course, the DMA doesn't deal with the data issue. And of course, we have the DSA, which is dealing with amplification and bad content and content moderation and all that. But even from the perspective of market power, there is a big concern around understanding how data is used to create additional market power and how additional market power enables data protection violations that we suffer from. And this siloing between privacy, data protection, and antitrust remains, to my mind, a big problem. So final point is, I think we need to think further, because I think if we want digital diversity, which means I don't want to see the death of Google or Facebook or Amazon or anything, I'm happy with them. But the point is that I want more choice. I want more choice. And I want a bigger range. And that is not going to happen as a result of DMA, DSA, or any other regulation. The market power of Amazon or Apple, etc., will not be undermined in any way. So if we want to see digital diversity, we need to think about new ways of dealing with the internet. And I don't mean blockchain and all that rubbish, but I mean some form of decentralized, perhaps common infrastructure, perhaps open protocols, perhaps a return to Internet 1 that allows more
entry, and variety. And I think that's where the hard thinking needs to be, because I worry that the DMA is just antitrust Mark II and won't do very much. Thank you. Obrigada, Cristina. Eu acho que eu falo em nome da nossa audiência, agradecer pela franqueza dos seus comentários sobre o alcance do DMA para apontar as limitações dessa proposta. Eu acho que teremos alguns paralelos interessantes aí para traçar com a exposição do Peter, considerando os desenvolvimentos dos Estados Unidos. Aqui eu já aproveito para passar a palavra. Peter, por favor, você também tem 15 minutos. I'm not sure if the Portuguese prompt is working. So, Peter, you have the floor. Thank you so much, Lorena, and thank you for putting our panel together. It is a pleasure to be here talking with all of you about what is really one of the foremost antitrust issues of our times. How do we think about digital markets and platforms and competition in this space? It's a pleasure to be talking with all of you from what Christina has called the permafrost of the United States. I think there are certainly signs that many parts of the government and private practitioners are trying to melt some of that permafrost when it comes to technology enforcement. In fact, when you look at really all parts of government in the United States, you see a tremendous amount of activity concerning digital gatekeepers. I'm going to talk about some of the most important legislation that's being considered in both the United States House and Senate. Then I'll talk about President Biden's executive order, which has a tremendous focus on digital markets and also the activities of our antitrust enforcement agencies. And then I'll talk briefly about some of the most important lawsuits here where we see people going to court to try to change some of the conduct that the larger technology companies are engaging in, as well as challenging some mergers, some of which happened many years ago. But let me go to talking about some legislation that was introduced just last Friday. Senator Amy Klobuchar, who is one of the very important senators, along with Republican Senator Tom Cotton, introduced new bipartisan legislation that would make it really quite hard for large technology companies to make new purchases or new acquisitions. The bill would apply to any transaction that is greater than $50 million. And so that's going to sweep in the vast majority of transactions. It's called the Platform Competition and Opportunity Act. There's a similar bill with the same name in the House that's made it through the Judiciary Committee there. And in order to make an acquisition, the large technology company would have to show that its acquisition is not of a company that competes with the buyer, that it doesn't better the buyer's market position, and that it doesn't help the buyer maintain its position in the market. And another very important change is that it would shift the burden onto the company that wants to make the acquisition to show that the merger is not anti-competitive. And that, of course, is a big change from our current enforcement standard, where whoever is challenging the transaction has the burden of proof to show that a merger would substantially lessen competition. The House version, which did make it through the House Judiciary Committee in June of this year, is very similar. It would apply to acquisitions by certain dominant online platforms, and we'll talk about what does it mean to be a dominant online platform? How are people considering to define what is that dominant online platform? It would cover transactions for emerging competitors. And there's a tremendous amount of interest now in how do the antitrust agencies stop transactions where you have a large company acquiring a new emerging competitor. A very good example of this
is the Justice Department's Justice Department's challenge of Visa's proposed acquisition of Plaid. These were two companies that were competing in the online debit space. DOJ challenged that transaction. Visa walked away from the acquisition in the face of the Justice Department challenge. And it really stands for the proposition that not only is the Justice Department willing to challenge nascent competition mergers, but they are capable of winning them and forcing parties to back down. So a tremendous amount of interest in this space. These bills that would make it harder for the dominant online platforms to make acquisitions, they look at whether the transaction is going to increase the acquirer's market position or their ability to maintain that position. And what's really striking about this set of bills and the other bills that are being proposed in the US Congress right now is the fact that we have this bipartisan support. And so, we may see shifts in who controls the Senate, we may see shifts in who controls the House, but because these bills have this bipartisan support, I think now is the best environment that we've seen for potential antitrust reform in many decades. There's just this growing sense that something needs to be done about the power that's being given to certain technology companies. But as I'll say later on, facts still matter. Not all transactions are the same. And I think that Congress is still doing some work to figure out what transactions do they want to prohibit, what conduct do they want to prohibit. And there is a growing sense that many of these bills are not fully baked yet, that more thought needs to go into what exactly is prohibited and what exactly is allowed, because it has been the backdrop for merger analysis and actually business conduct analysis for many years, that many of the transactions, many mergers are pro-competitive, many business practices are pro-competitive. We certainly see many examples of that. And so there's this real sense of we need to think harder about how we tune these laws to make sure that we're keeping most of the good while prohibiting the conduct and transactions that may be potentially harmful. So let me mention three more bills. Another bill that has both a House and a Senate companion, and of course in the United States you need both the House and Senate to pass the bills and then the president to sign it into law. Another set of bills is called the American Choice and Innovation Online Act. And this act really goes to the idea of self-preferencing. There's concern that platforms can engage in self-preferencing when there might be advantages that the covered platform operators prefers its own products, its own service, to the disadvantage of other products or services that are sold on their website. And this discrimination can harm competition. So the bill is clearly aimed at trying at some online tech companies self-preferencing of their own products. This is known as the American Choice and Innovation Online Act. This was, again, the House Judiciary Committee passed a bill in June, and we're waiting for the full House to act on it, and the Senate, of course, needs to act on it as well. Two more bills that made it through the House Judiciary Committee. One is called the Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching Act. This bill really focuses on interoperability and data portability. This bill has a good definition of covered platform, which many of the bills have this concept of at what point are you a covered platform? And that hasn't fully been decided, but this bill is a good example of where we might end up. And that is a covered platform that has 50 million US-based monthly active users, or 100,000 US-based monthly active business users. That's the first criteria.
The second criteria is if you have a market capitalization of more than 600 billion, and there's a growing number of companies that are up in that very high area. And then finally, that the platform itself is a critical trading partner for the sale or provision of any product or service offered on the online platform. And the idea of a critical trading partner is that it has the ability to restrict or impede the access of a business user to its users or customers, or the access of a business user to a tool or service that it needs to effectively serve its users or customers. So how this definition of covered platform finally ends up, if any law is passed, that'll be really important because that'll tell us which companies are covered on under this. And then finally, one bill that made it through the House Judiciary Committee that is really more controversial is called the Ending Platform Monopolies Act. You can think of this as a kind of a no tying or no conflict of interest law. It would eliminate any conflicts of interest that arise from a dominant online platform's concurrent ownership of an online platform and certain other businesses. The bill would prohibit a covered platform from acquiring a business, purchase or use its services as a condition for being on the platform, or having a covered platform from having a conflict of interest that creates an incentive for that platform to advantage its own products and disadvantage competitors. And that there's a lot of controversy about that last provision because that prohibition on having a conflict of interest potentially covers really quite a lot of conduct. And in fact, there are many politicians in Congress that are saying that the process is moving too quickly and that more thought needs to go into it. However, people are plowing ahead. Now turning to the executive branch, President Biden issued a very widely publicized executive order that really tried to get all of the U.S. agencies, whether they were the Federal Trade Commission or the Justice Department, to think about how they can promote competition. And a significant part of the executive order focuses on technology companies and dominant platforms. In fact, one of the provisions of the executive order says that today a small number of dominant internet platforms use their power to exclude market entrants, to extract monopoly profits, and to gather personal information that they can exploit to their own advantage. So Christina made the good point that Europe was the leader on many of these technology issues, and I think that's a fair observation, but I think the U.S. is at the point where it's trying to catch up. There's a greater acceptance that maybe we do need to be looking at different antitrust theories. What is the role of data in terms of creating entry barriers, making it harder for others to compete? One case that is not, you may not think of as a data case, but I think is a good case to keep an eye on, is the health insurance company United Healthcare has a subsidiary, Optum, that works with a lot of healthcare data. United and Optum currently want to buy a company called Change Healthcare. This matter was announced in January of this year. It's expected to be reviewed by the Justice Department through the beginning of next year into January and February. And one of the big issues there is to what extent will this transaction give United Healthcare greater access to healthcare data, and how might that harm competition? So it'll be very interesting to see how the Justice Department comes out on that. Do they bring a case? Do they reach a settlement with the emerging parties? And if they do either bring a litigated case or a settled case, what does the complaint say? What are the theories of harm? What do they say about how the acquisition of data can affect competition?
So that's a case to keep an eye on. Then continuing with the executive order, it's interesting that another part of the flavor to the concerns in the U.S. are the effect on small business. In some sense, this is almost a populist tone. There's this concern, as expressed in the executive order, that too many small businesses across the economy depend on those platforms and for their business, and therefore conduct that discriminates against them, that where there's self-preferencing by the platform against those small businesses makes it harder for them to compete. And certainly the executive order just is an affirmation that this is the policy of the Biden administration. I think it's, in some sense, the executive order doesn't give the FTC and the DOJ new powers, but perhaps it gives them that encouragement that the administration wants them to be vigorously and aggressively enforcing the antitrust laws. So in that sense, it's kind of this moral encouragement that they should go forth and be aggressive. And that's certainly what we're seeing with the FTC, now led by Lina Khan. Very many aggressive steps in a number of ways. And we expect Jonathan Kanter to be confirmed as the leader of the antitrust division in a short amount of time. He certainly knows technology markets very well, and there is expectation that the Justice Department will continue with its challenges. Let me just briefly mention, because I want to try to keep to my 15 minutes here, that in addition to the White House's focus on technology companies, we see a tremendous amount of litigation in the United States right now, both by state and federal antitrust agencies, but also by private litigants. Against Google, we've got the search cases against Google here in Washington, D.C., that are very actively in discovery right now. To Christina's point about these cases taking a long time and how that perhaps limits the effectiveness of antitrust as a tool. These cases against Google, the DC search case, is taking a very long time. The case won't go to trial until 2023. So it's going to be a long time coming to see how that case ends up. There's also cases concerning ad tech in the Southern District of New York now. Those cases have been consolidated. We see the Federal Trade Commission's challenge to Facebook's acquisition of WhatsApp and Instagram. Facebook now has a motion to dismiss pending. That case has got to work through all of those the briefing related to the motion to dismiss, and then if the Federal Trade Commission survives the motion to dismiss, that case will proceed. It is an interesting matter that the FTC is challenging these transactions that are several years old, Facebook's acquisition of WhatsApp and Instagram. And of course, Facebook is arguing that these transactions are too old to be challenged, that the FTC had its chance. But one of the interesting things about challenging a transaction that has already happened is you can see how the market actually played out. And in this case, what we see is that there wasn't entry. In all the years since Facebook acquired WhatsApp and Instagram, you did not see Facebook lose its dominant market position. So perhaps this retroactive challenge actually in some sense will help the FTC make its case. And then finally, just one other case to mention, Epic's challenge against Apple. In September, a couple of months ago, California Federal District Court issued a very comprehensive opinion that said that Apple's in-payment app steering provisions are anti-competitive under California law. But the court held that Epic had not successfully proved that Apple was a monopolist or that Apple had violated federal antitrust law. That matter is on appeal. And so that is certainly another
important private case to watch. So lots of activity here in the United States. And Lorena, let me hand it back to you. Obrigada, Peter. Acho que foi bem interessante você passar para a gente essa perspectiva de como os Estados Unidos estão melting the permafrost aí, e com uma perspectiva bastante ponderada e prática sobre esses desafios de implementação. E eu já gostaria, inclusive, de convidar a Patrícia para compartilhar conosco um pouco da experiência brasileira. Patrícia, por favor, você tem 15 minutos também. Obrigada. Meus caros colegas de Antitrust, todos aqueles que nos assistem online, todos aqui presentes, bom dia. É um grande prazer participar de mais essa edição do Seminário IBRAC, de encontrar aí em carne e osso tantos de vocês que fazem parte do meu cotidiano. É um prazer também participar dessa mesa com palestrantes tão ilustres para discutir esse tema que parece se tornar mais instigante a cada ano. Muito obrigada pelo convite. Antitrust Regulation of Gatekeepers, what to expect? Ao pensar na minha fala sobre esse tema, a primeira imagem que me veio foi a daquela escultura de Rodin, A Porta do Inferno. Quem não conheceu, eu convido a dar uma olhadinha no Google, ou onde quer que for. Né? Essa escultura ela foi inspirada no inferno da Divina Comédia de Dante, e sobre a porta do inferno estaria o alerta: vós que entrais, abandonai toda a esperança. Mas a ideia de trazer essa imagem não foi de forma alguma de demonizar os ditos gatekeepers, o tema da nossa discussão hoje. Na verdade, talvez cabe mais um alerta em relação a isso, né? Mas a ideia de trazer essa referência foi a de remeter à imagem do pensador, que é uma figura central na escultura e que contempla e reflete com profundidade sobre tudo aquilo que vê. E é nesse espírito de reflexão que eu trago, então, hoje algumas considerações para o nosso debate. Então, em primeiro lugar, a Lorena tinha me perguntado, né, o que vão ser as definições de gatekeepers nas diferentes jurisdições. A gente ouviu aqui a fala dos nossos colegas. Aqui no Brasil, a gente não tem uma definição formal bem estabelecida do que seria um gatekeeper. Então, o caminho para identificar os players que pudessem requerer uma atenção especial passaria pelaquela abordagem tradicional de avaliar a posição dominante e poder de mercado. Como foi dito ontem, back to basics, num dos painéis aqui para os nossos palestrantes estrangeiros. Então, em relação à posição dominante, a nossa lei estabelece aquele patamar conhecido de 20% para a presunção de posição dominante, e a pergunta que se sucede é: 20% de qual mercado? Né? Nesses mercados de plataformas, apesar de persistirem questões em aberto, parece clara a necessidade de a gente olhar para os vários lados, considerando todas as interações entre eles. Mas uma das grandes questões por trás da definição de mercado relevante é verificar, afinal, quem compete com quem, né? Então, para definir isso, os pontos colocados ontem na mesa inicial, que também tratou de temas alheios, foram muito interessantes. Né? E quais pontos em particular? Então, em primeiro lugar, a Rita Mota colocou, né, que passar pela similaridade de produtos e serviços não parece suficiente. A gente tem que entender o modelo de negócios subjacente. Isso é extremamente relevante, particularmente como se dá a monetização, né? Então, por mais que aparentemente não haja cobrança de um valor monetário pelo uso do produto e serviço, muitas vezes tem um preço subjacente ali, né? Esse preço pode ser a taxa de comissão cobrada pela intermediação, né, daquele matching, por exemplo, um percentual do valor da transação realizada entre o comprador e o vendedor. Essa intermediação pode ainda ser composta por diferentes elementos. Quando eu atraio consumidores para transacionar dentro da plataforma, tem aí todo um segmento muito relevante ligado a meios de pagamento, né? Então, qual que é a métrica para a gente usar? Seria o valor dos bens transacionados ali dentro, né? O valor que fica como comissão para essas plataformas, o valor em separado referente à intermediação financeira ocorrendo, o valor das eventuais mensalidades em caso de plataformas que cobrem assinatura. Nessas diferentes métricas em conjunto podem fornecer uma visão melhor
da participação de mercado de uma determinada plataforma. Então, pensando aqui num caso concreto, né? Vamos pensar que a gente tem uma plataforma de venda de flores, que une vendedores e consumidores. E o vendedor de flor usa a plataforma como um canal de distribuição para as suas flores. Pensando agora, então a gente falou, tem que olhar para a plataforma e seus diferentes lados. Então, vamos olhar pelo lado do consumidor. A gente tem as pessoas que compram as flores ali no aplicativo em questão que a gente está examinando. Aí a gente tem todas as pessoas que compram flores por meio de aplicativos. E a gente tem também todas as pessoas que compram flores por qualquer meio. E a gente tem a população como um todo que eventualmente poderia consumir flores, né? Esses diferentes números permitem cálculos diferentes, visões de share do que está acontecendo, né? Claro que essa métrica pode ser olhada tanto em termos de pessoas quanto em valor consumido por elas. Vamos lá, então, pelo lado do ofertante. A gente tem os vendedores e podemos aplicar a mesma lógica, né? A gente tem o conjunto de todas as lojas de flores, aí dentro dessas todas a gente tem aquelas que vendem por aplicativos, das que vendem por aplicativos a gente tem uma que vende, tem aquelas que vendem no nosso aplicativo em questão que a gente está examinando. Novamente a gente pode olhar para o número de lojas, por valor transacionado. Se a venda fosse direta, né, de um vendedor-consumidor, sem esse intermediário, esses números de valor comprado e vendido tenderiam a se equiparar. Com a plataforma, a gente tem uma diferença entre esses valores que fica com a plataforma. Isso é um valor importante para a gente entender, pois ele se aproxima em grande medida do faturamento da plataforma e é diretamente afetado pelos valores de comissão, por exemplo, que ela pode cobrar por esses serviços de intermediação. Então, uma métrica seria olhar o faturamento dessa plataforma em relação ao faturamento de todas essas outras plataformas que vendem flores online. Outra métrica relevante seria entender quanto do valor transacionado em flores é feito por meio daquela plataforma em questão, de forma a identificar a relevância desse canal de distribuição. Então, a gente tinha lá, né, vendedores e consumidores e a plataforma. Agora, vamos pensar que a plataforma resolve vender flores também, né, se tornando ao mesmo tempo intermediadora e ofertante do produto. O valor das suas vendas próprias também teria que ser incluído nesse cálculo, não só do que ela está vendendo de terceiros, né? Aliás, é desse aspecto que surgem muitas das preocupações que foram mencionadas aqui, né, relativas a self-preferencing, porque a plataforma passa a competir ali com aqueles próprios vendedores cadastrados, né? Então, olhando por essas diferentes dimensões, vamos dizer que a gente identifique, então, shares altos sob essas diferentes perspectivas. Isso implica que eu tenho poder de mercado? A gente sabe que não, né? Que para verificar a existência de poder de mercado, a gente teria que avaliar condições de validade, entrada, esse mercado, ele é contestável? E em plataformas, isso está muito ligado a efeitos de rede, existência de switching costs, a detenção de dados, né, que foi muito mencionada aqui, que permita a realização desses valiosos matches. Então, a análise também passa por avaliar se esses aspectos são, de fato, incontornáveis e incontestáveis. E digamos que a gente, então, identifica que tem poder de mercado, sim. Mas aí, qual que é o problema? A gente tem que ter clareza sobre o problema que se quer endereçar, né? Temos aqui um problema concorrencial ou não? Muitas das preocupações no CAD em relação a isso se referem à exclusividade, né, que pode ocasionar o fechamento do mercado. Por exemplo, se eu tenho exclusividade com todas as floriculturas, como outro intermediador poderia atuar também nesse mercado, né? Outra questão se refere ao self-preferencing. Então, o tratamento discriminatório pode elevar o custo dos rivais, então ele aparece ali mais para baixo, por exemplo, na minha plataforma, poderia levar eventualmente à sua exclusão, com custos mais altos e tudo mais. A gente também tem a eventual imposição de dificuldades à portabilidade de dados e à interoperabilidade, né? De repente, eu tenho um caso em que os dados são insumo importante para a oferta de determinado serviço e impedir o acesso a eles pode impedir ali que concorrentes atuem. Né? Feitas essas considerações, também cabe avaliar
E as eficiências, né? Eu tenho eficiências que, de fato, possam ponderar aí esses riscos concorrenciais que a gente está levantando. Então, o que aquele produto traz de novo, o que, de repente, a oferta dessa forma traz de benefício para o consumidor? Agora, se a gente encontra, de fato, um problema, passei por todas essas etapas, quais seriam eventuais mecanismos de que o CAD dispõe para endereçar essas questões, né? Claro que a gente tem a condenação, no caso de identificada uma infração, a condenação e imposição de obrigações de fazer, né? No nosso instrumental, a gente tem ainda as medidas preventivas, né? Então, como foi mencionado ontem, para endereçar questões ligadas à exclusividade, nós adotamos recentemente uma medida preventiva em relação ao caso iFood, por exemplo, né? A gente tem também os TCCs, os termos de cessação de conduta. E aqui no Brasil nós tivemos o caso do Guia Bolso, que é muito interessante porque um dos aspectos desse TCC foi fazer com que o remédio antitruste antecipasse a própria regulação do Open Banking, né? O que nos faz lembrar que a gente tem o caminho da regulação que a gente está discutindo agora, né? No Brasil, nós tivemos mudanças recentes relevantes, como a implementação em curso do Open Banking e a própria LGPD. Lembrando aqui que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, traz o direito de portabilidade de dados ao consumidor. A gente também tem a via de cooperação interagências. Às vezes a gente fica pensando só, né, preventiva, TCC, condenação, mas, né, como que eu posso atuar em conjunto com as outras agências? O CAD firmou um ACT com a NPD, que parece muito relevante nesse sentido. O artigo 40 da LGPD, por exemplo, ele prevê que a agência poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança. Como foi mencionado, a gente tem também o controle de estruturas, né, com a possibilidade, no Brasil, de a gente requerer a notificação de atos de concentração considerados preocupantes, mesmo que eles não atinjam os patamares de notificação. Um outro aspecto dentro desse nosso instrumental é a advocacia. Então, a gente tem a portabilidade de dados com a LGPD, mas a portabilidade de dados, a identificação do valor que eles têm para o consumidor, passa por que ele seja informado, porque ele tenha conhecimento, para que as decisões dele possam ser mais conscientes. Enfim, vendo aqui, listando todos os instrumentos, os mecanismos de que a gente dispõe, parece que o nosso arsenal até que já é um tanto robusto, né? Mas, ao mesmo tempo, não é porque a gente tem esse arsenal poderoso que a gente deva utilizá-lo. Aliás, a visão é que ele deva ser empregado com cuidado, apenas quando de fato houver um risco relevante e claro para a concorrência. E será que esse risco existe? Né? Então, fazendo aqui uma retrospectiva, no nosso exemplo simulado, né? Então, a gente tinha a compra tradicional, o comprador-vendedor. Aí eu tenho um intermediário que escalona esse mercado, né? Ele traz ganhos exponenciais, alavancados por efeitos de rede, um pouco como no caso do cantor, que antes cantava lá só na vila própria, e aí tem o seu alcance ampliado por uma gravação, por exemplo. Então, eu tinha lá, comprador-vendedor, eu tenho intermediário e, bum, eu escalono muito o alcance, né? Se a gente pensa na tese de eliminação de dupla margem, a inclusão desse intermediário pode até ser um pouco contraintuitiva, né? Para que a gente vai colocar uma margem adicional nessa cadeia? Mas isso faz sentido justamente pelos ganhos exponenciais em quantidade. Como foi dito ontem, a distribuição, ela importa muito. E temos, então, uma geração de valor substantiva com a ocorrência de muitos matches. Agora, e outros que queiram entrar nesse mercado como distribuidores, né? Será que eles vão encontrar dificuldade em fazer isso?
tendo em vista ali, eu vou conseguir alcançar a massa crítica da presença, por exemplo, das exclusividades que eu falei, eu vou conseguir obter acesso a dados que me permitam gerar ali matches, né, de valor. Então, assim, talvez a plataforma inicial pareça seguir dominante no mercado. Mas, de repente, o vendedor, que eu acabei conhecendo pelo aplicativo, me mande junto com as flores o seu WhatsApp e um convite para compra direta. Antes, a plataforma podia ser mais relevante, por exemplo, por facilitar aquela transação financeira. Mas mesmo essa vantagem pode se corroer diante de novas alternativas de meios de pagamento. Agora, de repente, esses matches, eles foram possíveis só por causa dos dados que a plataforma inicial detinha. É verdade. Mas e se os dados forem dos usuários, como de fato já parece prever a LGPD, né? O usuário não poderia pegar o seu perfil, ele deter o seu DNA digital e poder rodar isso em diferentes serviços, reduzindo a relevância daquela plataforma? Agora, quanto tempo demoraria para isso tudo ocorrer? Né? Talvez, dentro das plataformas, ocorra essa dinâmica em que intermediários e vendedores são, ao mesmo tempo, friends and foes, um tentando tomar a margem do outro, cooperando e competindo entre si. Mas não será isso a própria concorrência? Ou será essa atuação injusta? A discussão é fascinante e o período de muita ebulição em que as diferentes jurisdições reavaliam as suas escolhas, os caminhos a trilhar. No CAD, nós seguimos atentos aos diferentes desdobramentos, buscando decisões informadas e em linha com os anseios trazidos ontem aqui, né, com clareza e racionalidade. Né, hoje a gente vê, pela nossa discussão, que jurisdições muito importantes parecem se mover em direção a mais regulação relacionada aos tais gatekeepers, ainda que haja pontos aí não tão claros. Né? Então, a gente vê essa aparente tendência a mais regulação. Muitas vezes a gente tem benefícios enormes da convergência da política antitrust e outros aspectos regulatórios. Ao mesmo tempo, cabe lembrar que a importação de regulações ou práticas internacionais nem sempre vão fazer sentido para a jurisdição em questão, né? Os mercados, às vezes, são diferentes. Foi, nesse sentido, interessante a fala do Daniel ontem, né, que destacou a experiência ímpar do CAD em avançar a discussão internacional mesmo, ao examinar o que sabemos dos casos existentes. Pode, então, haver escolhas diferentes sobre como tratar as questões concorrenciadas ligadas aos gatekeepers, de modo que talvez, como a Lorena colocou na sua fala inicial, né, nós estejamos vivenciando um grande experimento global, com jurisdições adotando políticas mais ou menos intervencionistas, usando mais ou menos regulação. Sob a ótica da concorrência, isso pode ser interessante, pois coloca em teste diferentes abordagens, as próprias engrenagens da concorrência atuando para que se encontre o desenho institucional que gere maior bem-estar. Então, para finalizar, eu contraponho a expressão inicial de abandonar toda a esperança por uma mais suave, né, da esperança equilibrista. A esperança equilibrista é aquela compartilhada por cada um de nós, autoridades antitrust, na busca incessante por um enforcement efetivo. As empresas, né, por um ambiente de negócios seguro, que não listou aos próprios negócios. Né, os cidadãos, a sociedade, por políticas que lhe gerem mais bem-estar. Relembrando, então, a figura do pensador, né, pensemos, realizemos os ajustes necessários, normativos, de análise, de estrutura, e façamos juntos um antitrust que seja um orgulho para todos nós. Obrigada. Obrigada, Patrícia.
eu até gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando que a Cristina ainda está conosco. Foi um ponto que você comentou sobre talvez o nosso sistema e o nosso framework já ser robusto o suficiente, né? E eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre aquisições. Eu acho que, independente do caminho que as diferentes jurisdições adotem para o futuro, eu acho que existe uma percepção que a Cristina até já compartilhou, de que se chegamos onde estamos hoje, isso em grande parte essa é a tese que resultou de uma consolidação sucessiva dos poderes dessas plataformas e uma falha das autoridades em antever esses problemas. O fato é que aquisições são uma questão central para a gente, quando a gente fala de plataformas digitais, né? E aí você comentou que para o CAD vocês poderiam simplesmente requerer que um ato de concentração não notificável fosse submetido ao CAD. Então, eu entendo que você estaria indo pelo caminho usar o instrumental já existente, né? E eu queria entender um pouco do Peter e da Cristina, se vocês, nas jurisdições de vocês, têm antevisto discussões diferentes, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova, que acho que foi algo que o Peter comentou, diferentes standards de prova e revisão de atos de consideração de deals, né? O que vocês acham que é o caminho mais provável? Continuaremos usando o toolkit available hoje ou passaremos a talvez temperá-lo com esse tipo de análise diferente? Lorena, do you want me to jump in? Perhaps first, ahead of Peter, just because I don't have that much time, unfortunately, but I want to stay as long as I can. So you touch upon a fundamental issue. I think that the accumulation of market power in digital, but in fact, not just in digital, even outside, through mergers, is at the root of what we are faced with today. In digital, it is particularly intractable because we have now experienced that dealing with these problems through antitrust exposed enforcement is so problematic. And I take absolutely from Peter his comments about how the giant has moved. The rest of us outside the United States watched nothing happening for 20 years, and then suddenly there's been an awakening, the permafrost is thawed, and when the US moves, it moves for real. So we have great expectations that this will lead to something useful. The discussion on mergers is particularly important, and we really need to get it right. There is a lot riding on it. In Europe, there is much discussion about what should we do and what tools should we use. And I distinguish between the UK, which has, of course, taken a different path, and the rest of continental Europe. Now, I want to just very briefly set aside what I know to be the arguments of the digital companies, of their supporters. What we regularly hear from them is things like, if you do not allow mergers, or if you are too stringent on these mergers, if you don't allow these companies to acquire startups, for example, you will undermine the incentive to innovate. We are going to do too many type 2 errors, too many over-enforcement activity will undermine the incentive to innovate. That is simply an untruth, okay? That is propaganda. There is absolutely no evidence anywhere that the animal spirit in Silicon Valley and elsewhere would be undermined finally if one blocked 2 or 3 more mergers a year. Now, the issue is you have startups, and yes, we all understand a large company can give a startup execution capability, they can give them funding, but it isn't the only option. Indeed, Peter mentioned the case of Visa Plaid, and we know that when Visa couldn't buy Plaid, Plaid off went and did something else. At the moment, is doing very well, thank you very much, and it is in fact creating a competitor in payments to challenge Visa and Co. So let's just get everyone out of the mindset that says that unless there are opportunities to be bought by the digital giant,
startups won't happen. This is wrong. It is untrue. There is no evidence for it. Of course, venture capital money is plentiful where there is the expectation that the digital giants will pour 2 billion into a startup. But that isn't the kind of innovation we necessarily want either, right? Because partaking in the profit of monopoly is not necessarily the best incentive for socially enhancing innovation. So I think there is a lot of stuff that we need to get out of the way, a lot of prejudice, a lot of nonsense, a lot of lobbying, a lot of this stuff that is unfounded and untrue. That said, I also agree with Peter, this doesn't necessarily mean that every single one of every conceivable deal is bad. Okay, so the question is, we should find some rational limiting principles to this. Okay, so it doesn't necessarily always mean that everything is bad. The facts matter. And, I've created the idea of reverse killer acquisition on top of killer acquisition, but I also recognize that not every single thing is a reverse killer acquisition or a killer acquisition. So we need to be developing principles there. To conclude, what should we do? There is a big discussion about burden of proof and standard of proof. The standard of proof is one in which, in the UK, we are moving somewhat. The UK in digital is moved from a standard that was the balance of probability. The agency has to show better than 50% that there will be a problem, to another one, which is credible prospect of harm. Okay, it's not incredibly ambitious. It's just kind of basically saying you don't have to show that it is more likely than not that there will be harm, but you need to show that there is credible prospect of harm. That is being discussed. That is the burden of proof. And it doesn't go as far as other proposals that have been made by, indeed, the Furman report, for example, in the UK, which was talking about balance of harms. There may be kind of situation in which the probability of harm is small, but the potential harm is big and we should intervene. So this isn't even going as far, let alone a complete reversal of the burden of proof. The reversal of the burden of proof is something which is talked about. The question, of course, it is opposed, with tooth and nail by advocates, by lawyers, because they consider that this is the end of Western civilization. But I think that the idea that for once, I'm a practicing consultant, for once, instead of the defendants going to the agency making the usual kind of wishy-washy points, the merger is pro-competitive, there's no evidence for it, but we'll say it anyway, then you should actually be forced to come up with something actually convincing. That unless you prove that this thing has got some benefits, you go home. I'm in favor of that. Because fundamentally, this is my last point, I don't think that a tighter screw on merger activity would undermine the economy, growth, innovation, the opposite. We have allowed markets to become far too consolidated. There is no evidence that this has spurred great innovation better than it would have been in less consolidated situation. We are doing mergers with remedies that are super weak and super joke. So think about Google Fitbit, think about many others. This is just not going anywhere. So I think that something quite serious needs to be done on merger control, or we're lost. Thank you. Obrigada, Cristina. Eu não sei se você quer comentar, Patrícia, nesse ponto. Na verdade, a gente até tem uma pergunta específica para você, que talvez se a gente puder fazê-las conjuntamente. Podemos sim, eu fiquei preocupada só com a apresentação do mercado. Você prefere deixar para o final? Eu acho que é melhor. Acho que até um momento aqui super climático para a gente ouvir a perspectiva do mercado com a diretora jurídica do Mercado Livre. Por favor, Adriana, você tem a palavra. Obrigada, Lorena. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer primeiramente a Lorena pelo convite, ao IBRAC, parabenizar os meus colegas panelistas que falaram brilhantemente, e dizer que realmente esse é um tema muito instigante e apaixonante, mas que ainda temos muitas questões a respeito.
Mas antes de iniciar a minha fala propriamente dita, eu queria falar um pouquinho do Mercado Livre. O Mercado Livre, que hoje é uma das maiores empresas da América Latina, ele tem um propósito de democratizar o comércio e os serviços financeiros para transformar a vida de milhões de pessoas na América Latina. E isso é feito impulsionando o desenvolvimento econômico e cuidando do meio ambiente. É uma empresa que, acho que especialmente na pandemia, teve um papel social aí muito importante e somos hoje uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no mundo. Estamos em 18 países, com 8 operações e mais de 27 mil colaboradores. Na democratização do comércio, a empresa soltou os números do terceiro quarto na semana passada, e hoje a plataforma conta com 66 milhões de compradores, 17 milhões de vendedores. No último quarto foram anunciados 355 milhões de produtos, são 30 compras efetuadas por segundo na plataforma e 523 visitas por segundo. Na democratização do dinheiro, também trazendo alguns números aqui, é a conta digital Mercado Pago, né, a conta digital mais completa da América Latina, com 31,6 milhões de usuários ativos no último trimestre. E a empresa também ela tem toda uma preocupação com a sustentabilidade, um programa incrível de inclusão, liderança feminina na empresa, ela é realmente quase 50%, e a gente realmente tem muito orgulho aí de tudo que a empresa tem feito. Foi uma empresa que emitiu Green Bonds, é uma empresa que tem um dia específico para venda de produtos sustentáveis. A gente vai ter agora a Feira Preta, que é uma campanha para afroempreendedores. Então, realmente é uma empresa que dá um orgulho enorme trabalhar. Agora, entrando propriamente no tema da regulação de gatekeepers, eu queria fazer um disclaimer inicial, que a minha fala aqui não necessariamente reproduz o entendimento do Mercado Livre. E acho que aqui a ideia é trazer muitas reflexões, né? Então, o mercado digital, ele é uma nova economia, né? Devemos pensar o mundo digital com regras próprias, ou a gente deve se apoiar na economia tradicional, ou eventualmente se distanciar dela. Então, são perguntas que são feitas, né? E não temos uma resposta ainda. E os conceitos do mundo digital, eles ainda estão em discussão, né, em construção. É um mercado que é extremamente dinâmico e tem muita inovação. Então, assim, o próprio caderno aí do CAD sobre plataformas digitais, ele inicia já dizendo, né, não existe um consenso sobre a definição de plataformas digitais, né. A própria Patrícia, ela trouxe a situação do mercado relevante, né, existe aí ainda uma questão de várias abordagens distintas e em constante reavaliação a respeito dos mercados relevantes nesse ambiente digital. Então, tem discussões, né, e-commerce é um mercado relevante distinto do marketplace, varejo online deve ser considerado de forma distinta ao varejo físico, há varejos de multiprodutos, vendas de ingressos, entregas de comida, varejo de artigos esportivos. Então, ainda há muito a se analisar e a se construir a respeito deste tema. Também foi falado aqui, o método de análise desses casos, ele deve ser um método tradicional, as regras existentes, elas conseguem responder aos desafios dessa economia digital? Então, são provocações que eu faço, porque a gente ainda não tem respostas, né? Acho que as autoridades por todo mundo têm trazido algumas propostas, mas também são propostas que têm sido bastante criticadas e discutidas, né? Já começa que a gente também não tem uma definição certa do que seria o gatekeeper, né? Então, a gente tem algumas propostas que trazem métodos
quantitativos e qualitativos, e aí a dúvida, esses critérios, eles têm que ser cumulativos, são critérios muito genéricos, eventualmente, nesses critérios, a gente vai deixar de fora, né, a hora que aplicá-los, vão ficar de fora empresas que realmente deveriam ser consideradas gatekeepers, conforme a preocupação da Autoridade de Defesa da Concorrência, ou vão incluir empresas que não deveriam ser consideradas como gatekeepers, né? Então, muitos temas que têm que ser pensados, discutidos, e é por isso que toda cautela aí é necessária na análise desse objeto. Né? O que tem se discutido muito em torno desses conceitos é a questão da acessibilidade às plataformas, eventual dependência que se ocasiona aos seus usuários e a competitividade. Né? E os modelos de negócios dos gatekeepers, das plataformas digitais, eles também eles diferem de maneira sistemática em várias perspectivas, né? Então, os tipos de economia de escala em que eles são dependentes, os dados, os custos de inovação, potencial para multi-home, isso, alguns exemplos aqui que a gente tem que refletir, porque realmente é um tema que tem muitas questões ainda em teste, em análise. A aplicação também da regra da razão, né? Acho que foi um tema que a gente não comentou aqui, mas foi falado até pelo Peter que muitas práticas de negócios são de fato pró-competitivas. Então, numa eventual análise, é adequado aplicar a regra da razão para esses casos? A análise ela tem que ser feita caso a caso, né? Ou ter uma regulação, será que de alguma forma vai impactar uma análise adequada? Porque cada caso realmente tem uma especificidade. E aí a questão da regulação propriamente dita, a Patrícia ela trouxe algo assim que é bem relevante nessa avaliação, porque é preciso ter muita cautela em, eventualmente, importar modelos de outros países. Porque o Brasil, ele tem o seu regramento jurídico próprio, ele também tem um momento da Autoridade de Defesa da Concorrência, ele tem um contexto político socioeconômico e características de mercado que não podem ser desconsideradas. E as obrigações e proibições, como bem falou a Cristina, do que a gente tem visto, né, de propostas, elas usualmente se baseiam em casos concretos passados e que têm determinadas características. O que isso pode, de alguma forma, ser problemático, pois o mercado digital ele realmente é muito dinâmico. Né? Então, a Cristina trouxe bem esse ponto. Talvez, aqui só para reflexão, um guideline ou o estabelecimento de princípios talvez possa ser o mais adequado aí para análise caso a caso, né? Só trazendo aqui a reflexão, e essa regulamentação ela tem que ter um cuidado muito grande para não impactar a inovação e a geração de eficiências dessas plataformas digitais. E aí, trazendo um pouquinho a realidade do Brasil, a gente sabe, né, a Constituição Federal, lá, o artigo 170, ele é muito forte na questão que é fundamento, né, da nossa ordem econômica, a livre iniciativa, a concorrência, a livre concorrência é um princípio da nossa ordem econômica, e está lá estipulado o livre exercício da atividade econômica. A Lei de Defesa da Concorrência reproduz, né, essa principiologia, e a Lei de Liberdade Econômica veio a reafirmar, inclusive trazendo expressamente entre os princípios a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas e que a intervenção do Estado ela deve ser subsidiária e excepcional no exercício das atividades econômicas. Então, por isso, é preciso ter muita cautela no estabelecimento de uma eventual regulação dos chamados gatekeepers, e aí ressalvado todas as problemáticas já trazidas na definição,
né, de maneira a não trazer aí uma situação que possa ser questionada sob a perspectiva da constitucionalidade e da legalidade. E uma das coisas que a gente observa, inclusive, dos casos aí já submetidos à análise da nossa autoridade antitruste, é que o ilícito concorrencial ele tem que estar muito bem configurado e provado, e o eventual remédio aplicado ele tem que ser eficiente, de maneira consistente, senão vai haver aí um risco grande de um questionamento no judiciário. Acho que a gente tem visto várias situações aí mais recentes de questionamentos de decisões. Então, por isso, toda cautela é necessária para ser eficaz. E a intervenção eventual nos mercados digitais, ela é mais complexa, né? Justamente por todo esse dinamismo do setor e a necessidade de se preservar a inovação tecnológica, né? Aqui se falou das aquisições, né? Mas muitas empresas desenvolvem as soluções dentro de casa, né? Então tem um investimento muito grande em inovação. O próprio Mercado Livre ele tem investimentos consideráveis aí no combate à pirataria, na formalização dos usuários, vendedores da plataforma. Então, é um modelo de negócio que tem que ser avaliado aí na perspectiva da eficiência econômica e fazer a compatibilização aí com uma potencial intervenção. Eu queria só trazer aqui que dentre os casos aí já julgados pelo CAD, o caso Google Shopping, né, ele tratou aí do design do produto, e o que a gente verifica na prática é que usualmente os casos antitruste dos mercados digitais, eles tratam muito a respeito do modelo de negócio ou ao design do produto, que são pontos muito sensíveis na dinâmica competitiva desses mercados, né? E neste caso do Google Shopping, foi definido que os eventuais efeitos negativos não estavam muito claros e que a intervenção na atividade fim teria o risco de ser mal sucedida, né? No fim do dia, ali uma eventual intervenção, o CAD teria que se subsumir, né, no negócio da empresa, na posição ali, para adoção de algum remédio. Então, foi entendido que, no caso, não valeria a pena intervir para mudar o produto. E aí, concluindo aqui a minha fala, sem me estender muito, acho que a gente tem que pensar aí para os próximos passos, né? O mundo digital, de fato, ele tem economics próprio e isso pode, eventualmente, gerar aí uma necessidade de avaliação a respeito da adaptação da regulamentação existente. Talvez a legislação atual e o método tradicional esteja adequado para a análise dos casos, mas também não se descarta aí uma eventual necessidade de adaptação. Tudo é realmente muito novo, ainda há muitos testes sendo feitos, muitas análises, e é um mercado que ainda está em muita construção. Eu reforço aqui a necessidade de a intervenção ser subsidiária e excepcional, porque a regra, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, ela é a da não intervenção, e todos esses mecanismos adotados, eles têm o desafio de não desacelerar a inovação tecnológica e preservar a eficiência econômica, que, de fato, para trazer aí o bem-estar do consumidor final. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Eu acho que, de fato, é muito salutar a gente trazer esses debates. Como a gente comentou, ainda estamos numa onda de experimentos, né? Então, acho que essa é a beleza do IBRAC. A gente pode trazer novos painéis ano que vem sobre mercados digitais, ainda vai ter muita coisa para ser discutida. E eu queria agora abrir para perguntas, porque a gente já está um pouco avançado na hora, a gente começou um pouco atrasado. Primeiro eu ia perguntar para a audiência se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. A gente tem pelo menos uma pergunta aqui no chat, endereçada à Patrícia.
Então, vou fazê-la já. É uma pergunta da Leonor, e ela diz... Só um minutinho, gente, que eu... ela disse que no primeiro painel do IBRAC ontem sobre plataformas digitais, que você comentou que o antitruste já teria o ferramental suficiente para tratar desses mercados, e a pergunta dela é basicamente se você entende que o CAD precisaria de um DMA, se existe essa necessidade no Brasil, e se havendo, se seria o CAD a aplicá-lo ou alguma outra agência. Obrigada, Lorena. Eu vou aproveitar e endereçar a questão ali, que é uma pena que a Cristina acabou tendo que sair, mas em relação ao merger control, né? Será que a gente precisa ter mudanças ou não? Esse é um tema que a gente vem discutindo há bastante tempo, acho que desde a primeira vez que eu falo de digital aqui no IBRAC, né? No CAD, a gente tem procurado informar as nossas decisões. Então, a gente está realizando um acompanhamento de mercado, já houve a coleta de informações, o DE está nos ajudando nisso para ter mais dados para ver, né? O que está acontecendo? A gente, de fato, precisa ter algo diferente? Se a gente mudasse esses critérios com simulações, o que aconteceria? Então, esses são os estudos que estão em curso. Agora, como eu falei, a gente tem aquela prerrogativa de pedir a notificação de atos de concentração. E, para isso, a cooperação internacional tem se mostrado um caminho bastante interessante, né? Como a gente está com toda essa questão sob escrutínio das diferentes jurisdições, muitas vezes que têm mais recursos até que o próprio CAD, que o próprio Brasil, né? Ao identificar operações que mereçam ali um cuidado maior, a gente pode utilizar esse trigger, né? Que vem já do mercado em si, do mercado brasileiro, mas quando a gente amplia isso internacionalmente, a gente consegue também abarcar operações que possam ter um efeito global. E aí talvez usar um pouco das externalidades, talvez que esteja sendo discutido aí também no mundo. Em relação aqui ao que foi colocado pela Leonor, o que eu tentei trazer na minha fala foi também mostrar como a gente tem muito instrumental, né? Esse instrumental é muito poderoso. Talvez a gente possa utilizá-lo com determinados ajustes. Em geral, são necessários ajustes, né? Eu trouxe aqui a questão de plataformas, como olhar, como avaliar o share desses diferentes mercados. A gente já tem regulações em curso que tratam de questões de portabilidade, de interoperabilidade, de dados. A gente já tem isso em outros setores, como a questão do Open Banking que eu trouxe. Então, me parece que nós já temos algo muito rico. Esse algo muito rico pode ser explorado de forma mais intensa, né, com todas as formas que eu trouxe aqui. Então, lembrando também que trago aqui a minha visão pessoal, que não necessariamente representa a do CAD, mas coloquei aqui algumas questões que, por exemplo, muitos dados não acabam sendo informados quando a gente recebe um formulário de notificação. Então, quando a gente analisa os próprios casos que já estão lá, a gente não pode ter um olhar mais aprofundado, usando tudo que a gente já discutiu aqui de digital, nós como comunidade, né, com tudo que a gente tem, não conseguimos ter teses melhores, não conseguimos... Toda essa informação nos ajuda a fazer mais do que a gente já tem, né, e evitar normativos, regulações, intervenções que sejam desproporcionais, desmedidas. Então, acho que talvez aproveitar toda essa discussão rica, internacional, aqui, tudo que cada um traz nos seus artigos, nas suas reflexões, vamos aplicar isso no nosso antitruste. A gente já tem algo muito poderoso. Bom, obrigada, Patrícia. Se não tivermos mais perguntas, eu vou encerrar e devolver 1 minuto para vocês, facilitar a organização. Muito obrigada aos palestrantes, obrigada a vocês que nos acompanharam agora na hora do almoço. E, enfim, é isso. Nos vemos ano que vem.